O som de uma vozinha quebrou o silêncio de seus pensamentos, como um relâmpago em uma noite serena. "Moço, quer comprar umas balas?" Ricardo Albuquerque parou de repente na calçada da Avenida Paulista. Seus passos elegantes, interrompidos por aquele pedido tão simples e, ao mesmo tempo, tão raro em seu mundo de contratos milionários e jantares de gala. Ele tinha acabado de sair de sua última reunião do dia na sede de sua empresa, a Albuquerque Holdings, onde acabara de fechar um acordo de 20 milhões de reais para a aquisição de uma rede de hotéis. Sua mente ainda estava cheia de números, projeções e estratégias, quando aquela vozinha doce o trouxe bruscamente à realidade. A brisa paulistana de outubro trazia consigo o aroma das folhas secas e o cheiro de café dos bares próximos, misturado ao som familiar do trânsito que fluía intensamente. São Paulo. Mas tudo pareceu parar quando seus olhos encontraram os da menina. Era como se a própria metrópole tivesse prendido a respiração. Ela tinha no máximo 4 anos. Sentada na calçada fria, com as pernas cruzadas, uma pequena cesta de vime cheia de balas coloridas à sua frente. Seu vestidinho azul era limpo, mas visivelmente gasto, provavelmente passado de mão em mão, e seus cabelos loiros capturavam a luz dourada do pôr do sol que filtrava entre os prédios históricos da região central. Havia algo em seus olhos, grandes, expressivos, de um castanho profundo, que o atingiu direto no coração. Ricardo percebeu que estava encarando a menina com uma intensidade que o surpreendia. Normalmente era um homem prático, sempre com pressa, sempre concentrado no próximo objetivo. Aos 40 anos, tinha construído um império partindo do zero. Tinha viajado o mundo, tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas naquele momento, diante daquela menina, sentia-se vulnerável, como não se sentia há anos. "Quanto custa?" perguntou Ricardo. Sua voz, subitamente mais gentil do que tinha sido durante todo o dia passado em reuniões de negócios. Tirou os óculos escuros de grife e os guardou no bolso do paletó de seu terno sob medida. "R$1, moço", respondeu a menina com um sorriso que iluminou seu rostinho como o sol surgindo entre as nuvens. "A mamãe diz que, se eu vender todas as balas hoje à noite, podemos comprar pão fresco na padaria da esquina. Aquele bem gostoso, sabe? Aquele que perfuma a rua inteira." Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. Havia uma dignidade naquela menina, um orgulho silencioso no modo como falava de seu pequeno comércio. Ela não estava pedindo esmola, estava trabalhando. Aos 4 anos, já estava aprendendo o valor das coisas. Ele tirou a carteira de couro legítimo, um presente que se deu após seu primeiro milhão, e pegou uma nota de R$50. Mas então parou, a mão suspensa no ar. Algo naquela cena o tocava mais profundamente do que podia explicar. Uma voz em sua cabeça lhe dizia que dar demais poderia ser ofensivo ou, pior, perigoso para uma menina tão pequena. Escolheu, em vez disso, uma moeda de R$1, aquela que ela tinha pedido, e a entregou à menina. "Fique com esta", disse, ajoelhando-se lentamente para ficar na altura dela. O tecido caro de sua calça tocou a calçada fria, mas ele não se importou. "E pode ficar com uma bala para você." A menina olhou para a moeda com olhos arregalados, como se fosse um tesouro. Seus dedinhos a pegaram delicadamente, quase com reverência. Depois a girou entre as mãos, observando cada detalhe. "Obrigada, moço gentil", disse, e sua voz tinha uma pureza que Ricardo não ouvia há anos em seu mundo, feito de pessoas que sempre queriam algo dele. "O senhor tem um coração bom, eu vejo nos seus olhos." Por um momento que pareceu eterno, ela o estudou atentamente, sua pequena testa franzida em concentração. Ricardo sentiu-se examinado por aqueles olhos inocentes, mas incrivelmente perceptivos, como se a menina conseguisse ver além de sua fachada de homem de sucesso. "Moço!" sussurrou de repente com a voz trêmula, inclinando a cabeça de lado. O senhor parece muito com o meu papai." Ricardo sentiu o mundo parar. O barulho do trânsito sumiu. As vozes dos pedestres diminuíram.
até o vento pareceu parar de soprar. Com mãos trêmulas, a menina pousou a cesta de balas e mexeu em sua bolsinha de pano surrada, decorada com borboletas desbotadas. Tirou uma fotografia gasta, dobrada nas pontas, visivelmente manuseada 1000 vezes. Era a imagem de um homem jovem, de terno e gravata, com os mesmos olhos escuros de Ricardo, a mesma linha decidida do maxilar, o mesmo sorriso assimétrico que ele via todas as manhãs no espelho de seu banheiro de mármore de Carrara. Mamãe diz que o meu papai é um homem importante, disse a menina, segurando a foto com uma delicadeza infinita, como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Diz que ele vive longe, em um prédio grande e que trabalha muito. Diz que um dia ele voltará para nós quando terminar de ajudar muitas pessoas importantes. O Senhor tem os mesmos olhos dele, moço, os mesmos olhos gentis. Ricardo sentiu as pernas vacilarem. O mundo ao seu redor começou a girar enquanto 1000 memórias enterradas subiam à superfície como ondas em uma tempestade. Uma noite de 8 anos atrás, seu 32º aniversário, uma festa em um bar exclusivo nos Jardins. Uma jovem mulher de cabelos castanhos e olhos verdes. Helena, que trabalhava como garçonete, mas estudava letras na universidade. Um relacionamento que durou 3 meses intensos, terminado rápido demais quando ele decidiu se mudar para Londres para expandir seus negócios. Uma ligação que talvez ele nunca tivesse recebido, ou que talvez tivesse ignorado, ocupado demais com sua carreira em ascensão. Como? Como você se chama? Conseguiu perguntar, a voz quase um sussurro. Sofia, respondeu a menina, guardando delicadamente a fotografia na bolsinha, como se fosse um talismã precioso. Sofia Marchetti. E o senhor, moço, como se chama? Tem um nome bonito como o do meu papai? Ricardo fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de anos de sucesso e solidão cair sobre seus ombros como uma avalanche. Seu império econômico, seus reconhecimentos, suas propriedades pelo mundo. Tudo isso parecia subitamente insignificante diante daquela pequena criatura que o olhava com confiança infinita. Quando reabriu os olhos, viu Sofia que o observava com uma curiosidade inocente, ainda ignorante de que tinha acabado de mudar o curso de sua vida para sempre. Eu sou Ricardo, disse, sua voz tremendo pela emoção contida. Ricardo Albuquerque. O nome saiu de seus lábios como uma confissão, como a admissão de uma culpa que carregara por 8 anos sem nem perceber. O nome ecoou no ar como um eco do passado que Ricardo tinha tentado esquecer por 8 longos anos. Sofia sorriu, repetindo o nome como se estivesse saboreando cada sílaba, como se estivesse saboreando um doce especial. Ricardo é um nome bem bonito, disse, batendo as pequenas mãos de excitação. Igual ao do meu papai. Talvez vocês sejam parentes. A vovó Rosa diz sempre que as pessoas com o mesmo nome têm um destino especial. O coração de Ricardo batia tão forte que temia que a menina pudesse ouvi-lo. Olhou ao redor pela primeira vez desde que tinha parado, notando os detalhes da rua como se os visse pela primeira vez. As pessoas que passavam apressadas com sacolas de compras, as galerias de arte que começavam a acender as luzes, o som familiar dos sinos da igreja próxima anunciando as 18 horas. Tudo lhe parecia surreal, como se estivesse vivendo um sonho do qual não conseguia nem queria acordar. Sofia, disse tentando manter a voz estável, enquanto 1000 perguntas inundavam sua mente. Onde você mora? Onde está sua mamãe agora? A menina apontou com o dedinho para uma rua lateral que serpenteava entre os prédios históricos. Lá na Rua Fiore, no número 17. É um prédio antigo, mas bonito, com janelas verdes e gerânios vermelhos na varanda. A mamãe trabalha até tarde na cantina do Giuseppe, aquela onde fazem o risoto mais gostoso de São Paulo, diz sempre a vovó. Fico vendendo as balas até escurecer. Depois,
Volto para casa, onde a vovó Rosa prepara o jantar e me conta histórias de quando era pequena. Ricardo conhecia aquela área intimamente. A Rua Fiore ficava a menos de 10 minutos a pé de sua sede empresarial no coração do bairro. Era uma área que nos últimos anos tinha se transformado, mantendo seu charme histórico, mas tornando-se cada vez mais cara. Sabia que muitas famílias de antigos moradores sofriam para manter os aluguéis crescentes. A ironia da situação o atingiu como um tapa gelado. Ele vivia em uma cobertura de 400 quadrados metros, com terraço panorâmico e vista para a cidade, enquanto sua filha, porque agora ele tinha quase certeza matemática disso, vivia a poucos quilômetros de distância em um mundo economicamente completamente diferente. Helena Marchetti, murmurou, mais para si mesmo do que para a menina, deixando o nome rolar em sua língua como uma memória que tinha enterrado fundo demais. O senhor a conhece? Perguntou Sofia, os olhos se iluminando com uma esperança repentina. Conhece a minha mamãe? Ela é alta assim. E levantou a mãozinha o mais alto que pôde acima da cabeça. Tem cabelos longos, cor de avelã e sorri sempre, mesmo quando está cansada. Tem as mãos mais macias do mundo e sabe cozinhar macarrão com molho de tomate melhor que ninguém. Ricardo sentiu a garganta apertar. Sim, lembrava daquelas mãos. Lembrava de como Helena acariciava seus cabelos em suas noites juntos, de como ria de suas piadas, mesmo quando não eram particularmente engraçadas, de como seus olhos verdes se iluminavam quando falava de seus sonhos de ser professora. Lembrava também de como ela chorou naquela noite em que ele disse que partiria para Londres, que a história deles tinha sido linda, mas que agora precisavam ser realistas quanto ao futuro. Sim, conseguiu dizer com um fio de voz. Acho que a conheço. Sério? Sofia bateu palmas de excitação, fazendo as balas tinirem na cesta. Então, o senhor pode dizer a ela que me viu? Pode dizer que eu fui boazinha hoje? Já vendi 12 balas e dei uma de presente para um senhor idoso que parecia triste. Ricardo percebeu que estava prendendo a respiração. Cada palavra daquela menina era como um punhal que perfurava seu peito, não por maldade, mas pela inocente verdade que continha. Levantou-se lentamente, os joelhos tremendo levemente, e se apoiou na parede de pedra de um prédio antigo para buscar sustentação. Sofia, disse a voz, saindo rouca pela emoção. Posso te fazer uma pergunta? Quando é o seu aniversário? 15 de janeiro, respondeu ela com orgulho, levantando-se e fazendo uma pequena reverência. Este ano fiz 4 anos e a mamãe fez um bolo de chocolate grande assim. Abriu os braços o quanto pôde e a vovó Rosa me deu este vestido novo. O senhor gostou? É da minha cor favorita. Janeiro. Ricardo fez rapidamente os cálculos em sua mente, o coração batendo cada vez mais forte. Helena tinha engravidado logo após a separação, provavelmente nas últimas semanas do relacionamento. Tinha tentado contatá-lo. Tinha deixado mensagens que ele nunca tinha recebido. Ou talvez tivesse decidido criar a menina sozinha, orgulhosa e determinada como ele lembrava. É lindo, disse, referindo-se ao vestido, mas pensando em muito mais. Você é uma menina muito especial, Sofia. A mamãe diz sempre isso também, disse Sofia, voltando a sentar-se ao lado de sua cesta. Diz que sou especial porque tenho os olhos do meu papai e o sorriso dela. Diz que, quando eu crescer, ajudarei muitas pessoas como ele faz. Ricardo sentiu-se esmagado pelo peso da responsabilidade e do arrependimento. Por 8 anos, tinha vivido pensando apenas em seus objetivos, em suas aquisições, em seus sucessos. Nunca tinha pensado que, em algum lugar de São Paulo, existia uma menina que carregava seus genes, seu sorriso, seus olhos. Uma menina que todas as noites olhava sua fotografia e sonhava com o dia em que seu pai voltaria. Sofia, disse, ajoelhando-se novamente ao lado dela, me diga a verdade.
Você e sua mamãe estão bem? Têm tudo o que precisam? A menina o olhou com aqueles olhos profundos que pareciam já ser sábios demais para sua idade. A mamãe trabalha tanto, tanto, tanto. Às vezes, à noite, ela está tão cansada que adormece na cadeira enquanto lê histórias para mim, mas diz sempre que não devemos reclamar, que existem pessoas que estão em situação pior que a nossa. Eu tento ajudar, lá vendendo as balas. Com o dinheiro que ganho, ela pode comprar os remédios para a vovó Rosa, que tem dor nas costas. Ricardo fechou os olhos, sobrecarregado por uma onda de emoções conflitantes. Raiva de si mesmo por não ter estado presente. Admiração por Helena, que tinha criado essa menina maravilhosa sozinha, e um amor repentino e avassalador por essa pequena criatura que era parte dele, mas que não conhecia de nada. Escute, Sofia, disse a voz tremendo levemente. Eu conheço sua mamãe há muito tempo, antes de você nascer. Talvez eu pudesse ir visitar vocês e a vovó Rosa para cumprimentar a mamãe e te conhecer melhor. Os olhos de Sofia se iluminaram como estrelas no céu noturno. Sério? O senhor viria à nossa casa? Eu poderia mostrar a minha coleção de pedras coloridas e os desenhos que faço para o meu papai. A mamãe ficaria tão feliz em rever um velho amigo. Ricardo sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos. Um velho amigo, se ao menos fosse tão simples. O sol estava se pondo atrás dos prédios de São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados que se refletiam nas janelas dos edifícios. Ricardo olhou para o relógio no pulso, um modelo de luxo que tinha comprado para celebrar seu primeiro contrato internacional, e percebeu que tinham passado quase 2 horas desde que conheceu Sofia. 2 horas que tinham mudado sua vida mais do que todos os contratos milionários que tinha assinado nos últimos 10 anos. Sofia, disse delicadamente, acho que está na hora de voltar para casa, para a vovó Rosa. Ela deve estar preocupada. A menina assentiu, começando a recolher as balas restantes na cesta com movimentos precisos e metódicos que revelavam um hábito consolidado. Sim, o senhor tem razão. A vovó diz sempre que, quando escurece, as ruas não são mais seguras para uma menina pequena. Ricardo a observou enquanto arrumava cada bala em seu lugar, notando como ela tratava seu pequeno comércio com seriedade e respeito. Havia algo profundamente comovente naquela cena. Uma menina de 4 anos que já tinha aprendido o valor do trabalho e da responsabilidade. Posso te acompanhar? Perguntou, surpreendendo-se com a própria pergunta. Em geral, evitava qualquer situação que não pudesse controlar completamente, mas com Sofia tudo parecia diferente, mais espontâneo, mais verdadeiro. Sério? Perguntou Sofia, os olhos se iluminando de alegria. Seria maravilhoso. Assim eu posso mostrar o caminho e contar sobre todos os lugares interessantes. Vê aquela loja ali? Apontou para uma pequena livraria com a vitrine cheia de livros usados. Lá dentro tem o senhor Giuseppe, que às vezes me dá livros com figuras bonitas, e aquele ali é o café onde a mamãe toma um cafezinho toda manhã antes de ir trabalhar. Enquanto caminhavam pelas ruas, Sofia continuava a conversar com o entusiasmo típico das crianças, apontando cada detalhe de seu mundo cotidiano. Ricardo a ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra, cada gesto, cada expressão. Era como se estivesse aprendendo a conhecer uma parte de si que nem sabia que existia. Pronto, chegamos, anunciou Sofia quando alcançaram o número 17 da Rua Fiore. Era um prédio antigo, com a fachada de cor pêssego desbotada e persianas verdes, exatamente como a menina tinha descrito. Os gerânios vermelhos nas varandas adicionavam uma nota de cor e vida a um edifício que, mesmo em sua modéstia, tinha um charme autêntico e acolhedor. Ricardo olhou para as janelas do 3º andar, onde Sofia tinha indicado que viviam. Uma das janelas estava iluminada por uma luz quente e suave, e por um momento pareceu-lhe vislumbrar a silhueta de uma mulher idosa.
Aquela é a vovó Rosa, disse Sofia, seguindo seu olhar. Ela gosta de ficar na janela para ver as pessoas que passam. Diz que cada pessoa tem uma história interessante para contar. Ricardo sentiu a boca secar. Em poucos minutos, teria que tomar uma decisão que mudaria para sempre não só sua vida, mas também a de Helena, de Sofia e da vovó Rosa. Podia fingir ser apenas um pedestre gentil que tinha ajudado uma menina, ou podia dizer a verdade e enfrentar as consequências de suas ações de 8 anos atrás. Sofia, disse, colocando-se na altura dela pela última vez antes do que sabia que seria uma conversa crucial. Antes de subir, tem algo que preciso te contar, algo importante. A menina o olhou com aqueles olhos grandes e confiantes, a cabecinha inclinada em um gesto que lhe lembrava dolorosamente de si mesmo quando criança, quando sua mãe lhe explicava algo difícil. Quando disse que conheço sua mamãe há muito tempo, continuou Ricardo, procurando as palavras certas, não queria dizer apenas como amigo. Eu e ela, nós fomos muito amigos, muito especiais um para o outro. Sofia assentiu seriamente, como se estivesse processando um conceito complexo, como os amigos especiais nos filmes que a mamãe assiste à noite quando pensa que ela está dormindo. Ricardo não pôde deixar de sorrir, apesar da tensão. Algo assim, sim. E quando pessoas que se querem muito bem estão juntas, às vezes, nascem crianças. Crianças especiais, lindas como você. Os olhos de Sofia se arregalaram lentamente enquanto o significado de suas palavras começava a penetrar em sua mente de criança inteligente. Sua pequena mão subiu para tocar a bolsinha onde guardava a fotografia. Depois, voltou a olhar Ricardo com uma intensidade nova, diferente. Senhor Ricardo, sussurrou com uma vozinha trêmula. O senhor é? Sim, pequena, disse Ricardo, a voz quebrando pela emoção. Eu sou seu papai. Por um momento que pareceu eterno, Sofia ficou em silêncio, os olhos fixos nele enquanto processava a revelação mais importante de sua jovem vida. Então, de repente, deixou cair a cesta de balas na calçada e se lançou em seus braços com uma força que o surpreendeu. Papai! Gritou, abraçando-o tão apertado que Ricardo temeu que pudesse machucá-lo. Eu sabia que o senhor voltaria. Eu sabia. A mamãe tinha razão. Ricardo a apertou contra si, sentindo pela primeira vez em sua vida o que significava um amor incondicional, imediato, puro. As lágrimas que ele tinha segurado durante toda a noite começaram finalmente a descer pelo seu rosto, molhando os cabelos loiros de Sofia. Sinto muito, sussurrou contra seus cabelos, que cheiravam a shampoo de criança e a inocência. Sinto muito por não ter estado aqui. Sinto muito por ter feito vocês esperarem tanto tempo. Não importa, disse Sofia, afastando-se para olhar em seu rosto, suas pequenas mãos acariciando suas bochechas. Não importa porque agora você está aqui, e a mamãe sempre disse que as coisas importantes chegam quando devem chegar. Ricardo olhou para a janela iluminada no 3º andar, onde a silhueta da vovó Rosa ainda era visível. Sabia que em poucos minutos teria que enfrentar Helena, explicar-lhe por que tinha sumido, por que nunca tinha tentado contatá-la, por que tinha descoberto a existência de Sofia apenas por acaso. Sabia que não seria fácil, que teria que demonstrar que tinha mudado, que era digno de fazer parte da vida delas. Mas apertando Sofia em seus braços, sentindo seu pequeno coração bater contra seu peito, Ricardo entendeu que, pela primeira vez em 40 anos de vida, tinha encontrado algo pelo que valia realmente a pena lutar. Subir aqueles 3 lances de escada foi para Ricardo como percorrer um túnel do tempo que o levava 8 anos atrás, quando ainda acreditava que o sucesso econômico era a única coisa que contava na vida. Sofia tinha insistido para segurar sua mão durante toda a subida, contando-lhe sobre cada canto do prédio. Onde morava a dona Júlia, que sempre fazia biscoitos para ela. Onde o seu Franco consertava as bicicletas no pátio. Onde o gato Misha se escondia quando chovia.
Vovó! Vovó! Gritou Sofia assim que chegaram à porta de madeira escura do terceiro andar. Tenho uma surpresa linda. A porta se abriu quase imediatamente, revelando uma mulher de uns 70 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque, olhos azuis, cheios de sabedoria e desconfiança. Usava uma vental de flores e de suas mãos emanava o perfume de molho de tomate e manjericão fresco. Sofia, querida, eu estava começando a me preocupar. É quase hora do jantar e... A voz da vovó Rosa se apagou quando seus olhos pousaram em Ricardo. Ela o reconheceu imediatamente. Era igual à fotografia que Helena guardava na mesa de cabeceira, aquela que acreditava que Sofia nunca tinha visto. Boa noite, senhora, disse Ricardo, tirando respeitosamente o paletó do terno. Sou Ricardo Albuquerque. Conheci Sofia enquanto ela vendia balas. E bem, há algo importante sobre o qual deveríamos conversar. Vovó Rosa estudou seu rosto por longos segundos. Depois olhou para Sofia, que saltitava excitada ao lado dele, depois de volta para Ricardo. Sua expressão passou da surpresa ao reconhecimento. Do reconhecimento a uma compreensão dolorosa. Entre, disse finalmente dando passagem. Helena ainda está no trabalho. Voltará em 1 hora. Acho que é melhor se conversarmos antes. O apartamento era pequeno, mas acolhedor, mobiliado com móveis que contavam décadas de vida familiar. As paredes estavam cobertas de fotografias. Sofia como recém-nascida, Helena na formatura, momentos de felicidade cotidiana capturados no tempo. Ricardo notou imediatamente que em nenhuma daquelas fotografias ele estava, e ainda assim não se sentiu excluído. Pelo contrário, sentiu-se privilegiado por estar finalmente ali, por poder ver como sua filha tinha crescido cercada de tanto amor. Sofia, querida, disse vovó Rosa com voz gentil, mas firme. Vá para o seu quarto guardar as balas e lavar as mãos. Os adultos precisam conversar por um tempo. Mas vovó, é o meu papai, protestou Sofia, apertando ainda mais a mão de Ricardo. Ele voltou como a mamãe prometeu. Eu sei, pequena, e estou feliz por você, mas agora você precisa nos deixar falar, combinado? Depois, podemos jantar todos juntos. Quando Sofia saiu da sala saltitando feliz em direção ao que presumivelmente era seu quarto, vovó Rosa se virou para Ricardo com uma expressão que misturava dor, raiva e um cansaço profundo. 8 anos, disse simplesmente, indicando-lhe uma cadeira na mesa da cozinha. 8 anos que essa menina pergunta por você todos os dias. 8 anos que Helena trabalha 16 horas por dia para sustentar nós 3. Ricardo sentou-se, sentindo-se subitamente pequeno, apesar de sua estatura e seu sucesso. Senhora, eu não sabia. Helena nunca me disse que estava grávida. Ela tentou te ligar? Respondeu vovó Rosa, servindo 2 xícaras de café de uma cafeteira que cheirava a casa e a tradição. Ela ligou para o seu escritório dezenas de vezes. Sempre disseram que você estava em viagem de negócios, que retornaria a ligação. Você nunca fez isso? Ricardo fechou os olhos, as lembranças voltando à tona como detritos depois de uma tempestade. Lembrava vagamente de sua secretária lhe contando sobre ligações de Helena, mas ele estava tão ocupado com a expansão internacional da empresa que tinha pensado serem apenas tentativas desesperadas de uma ex-namorada de reconquistá-lo. Eu estava tão concentrado no trabalho, disse a voz cheia de vergonha. Pensava que ela só queria voltar. Não imaginava que ela estava grávida do meu filho. A voz da vovó Rosa era dura, mas não cruel. Helena teve que deixar a universidade no 6º mês de gravidez. Seus pais a expulsaram de casa quando souberam que o pai da criança tinha sumido. Ela veio para cá, grávida, assustada, mas determinada a dar à sua filha todo o amor do mundo. Ricardo sentiu o peso de suas ações passadas esmagá-lo como uma montanha. Cada palavra da vovó Rosa era uma acusação que ele não podia negar, uma verdade que ele tinha que aceitar completamente.
E Sofia? Perguntou com um fio de voz. Sofia é um anjo, disse vovó Rosa, a dureza em sua voz se dissolvendo quando falava da menina. É inteligente, sensível, generosa, tem seus olhos, mas o coração de sua mãe. Helena sempre falou bem de você para ela. Sempre disse que um dia você voltaria. Eu esperava que isso nunca acontecesse. Por quê? Perguntou Ricardo, mesmo que já conhecesse a resposta. Porque vi Helena chorar todas as noites por meses depois que você sumiu. Vi como ela lutou para reconstruir sua vida, para ser pai e mãe para Sofia. E tenho medo de que você esteja aqui apenas por curiosidade, que, uma vez satisfeita sua consciência, você suma de novo, deixando aquela menina com o coração partido. Ricardo olhou em direção ao corredor de onde vinham os sons de Sofia brincando em seu quarto, provavelmente organizando suas coisas e se preparando para o jantar com o papai que ela tinha esperado a vida toda. Não sumirei mais, disse. E em sua voz havia uma determinação que nunca tinha sentido antes. Sei que não mereço uma segunda chance. Sei que errei em tudo 8 anos atrás, mas agora estou aqui e quero remediar. Quero ser o pai que Sofia merece, o homem que Helena deveria ter tido ao lado desde o início. Vovó Rosa o estudou por muito tempo, procurando em seus olhos a sinceridade de suas palavras. Palavras são fáceis, Ricardo Albuquerque. Fatos são outra coisa. Helena chegará em casa logo, morta de cansaço depois de um dia de trabalho. Quando ela te vir sentado à nossa mesa, seu mundo desabará de novo. Você está pronto para enfrentar a raiva dela? Você está pronto para vê-la chorar mais uma vez por sua causa? Antes que Ricardo pudesse responder, o som de uma chave na fechadura fez ambos silenciarem. A porta se abriu e ouviu-se a voz familiar de Helena chamando: "Vovó, cheguei. Sofia já voltou?" Ouço vozes. Os passos de Helena se aproximaram da cozinha e Ricardo sentiu o coração bater disparado. 8 anos tinham se passado, mas ele reconheceu imediatamente o som de seus passos, aquele modo particular de caminhar que ele sempre tinha amado. Quando Helena apareceu na soleira da cozinha, o tempo pareceu parar de novo. Ela ainda estava linda, talvez mais do que ele lembrava. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo prático, o rosto levemente marcado pelo cansaço, mas ainda luminoso. Usava o uniforme preto da cantina e estava desamarrando o avental. Quando seus olhos encontraram os de Ricardo, o avental caiu de suas mãos. Seu rosto ficou branco como mármore e, por um momento, Ricardo temeu que ela pudesse desmaiar. "Não!" sussurrou Helena, balançando a cabeça. "Não, não é possível." "Não pode ser, Helena", disse Ricardo, levantando-se lentamente da cadeira. Mamãe." A voz alegre de Sofia interrompeu o momento carregado de tensão. A menina correu para a cozinha e se lançou nos braços de Helena. "Mamãe, aconteceu uma coisa linda. O meu papai voltou. Ele é exatamente como na fotografia, mas maior e mais bonito." Helena olhou para sua filha, depois para Ricardo, depois de volta para Sofia. Suas mãos tremiam enquanto acariciava os cabelos da menina. "Sofia, querida", disse com voz controlada, "vá para o seu quarto por um momento. A mamãe precisa falar com esse senhor. Mas mamãe, é o papai. Eu sei que é ele porque ele tem os meus olhos e quando ele sorri." "Sofia." A voz de Helena se elevou mais do que o necessário, fazendo a menina se assustar. "Vá para o seu quarto agora." Sofia olhou para sua mãe com olhos confusos e feridos. Depois, olhou para Ricardo como se estivesse procurando uma explicação. Ricardo se ajoelhou e pegou delicadamente suas mãos. "Escute, pequena princesa", disse com voz gentil. "A mamãe precisa falar comigo a sós por um tempo. É normal, é o que os adultos fazem quando precisam resolver coisas importantes. Vá para o seu quarto e eu te prometo que, quando terminarmos, viremos te ver. Combinado?" Sofia assentiu,
embora fosse claro que ela não entendia por que sua alegria não era compartilhada por todos. Levantou-se na ponta dos pés e deu um beijo na bochecha de Ricardo. "Vou te esperar, papai", sussurrou. Depois saiu da cozinha arrastando os pés. Quando ficaram sozinhos, Helena se apoiou na parede como se precisasse de apoio. Vovó Rosa se levantou discretamente e disse: "Vou ver Sofia, deixo vocês dois conversarem", e saiu, fechando suavemente a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena e Ricardo se olharam através da pequena cozinha que, de repente, pareceu grande como um oceano. 8 anos, disse finalmente Helena, a voz tremendo pela emoção contida. 8 anos malditos, Ricardo. "Helena, eu não!" gritou. Depois colocou a mão na boca. Lembrando de Sofia no quarto ao lado, baixou a voz para um sussurro furioso. "Não, não diga nada, não ainda. Deixe-me falar primeiro, porque coisas para te dizer eu acumulei muitas." Ricardo assentiu, sabendo que não tinha direito de réplica. "Eu te liguei", continuou Helena, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. "Eu te liguei dezenas de vezes, deixei mensagens, expliquei à sua secretária que era urgente. Nada. Você sumiu como se nunca tivesse existido." "Eu sei e sinto muito. Eu tive que deixar a universidade", interrompeu-a. "Meus sonhos, minha formatura em letras, tudo foi por água abaixo porque eu estava grávida e o pai do meu filho tinha sumido no nada. Meus pais me expulsaram de casa, chamando-me de vergonha." Ricardo sentiu cada palavra como uma facada no coração. "Tive Sofia em um hospital público sozinha, sem ninguém ao meu lado. A única pessoa que me estendeu a mão foi a mãe de Ricardo, que nunca tinha me visto antes, mas que decidiu me amar como uma filha." Helena enxugou as lágrimas com as costas da mão, mas elas continuavam a descer. "Por 8 anos, trabalhei 16 horas por dia. Antes, fazia faxinas de manhã. Depois, ia para a cantina à tarde e à noite. Sofia, eu a deixava sempre com a vovó porque não podia pagar uma babá. Quando eu chegava em casa à noite, ela já dormia, e de manhã, quando eu saía, ela ainda dormia." Helena tentou. Ricardo tentou falar, mas ela o parou com um olhar. "Sabe qual é a pior coisa? Que todas as noites Sofia me perguntava de você. Quando o papai volta? Por que ele não vem nos ver? Ele sente minha falta?" E o que eu deveria dizer a ela? Que seu pai era um bastardo egoísta que preferiu a carreira à família. "Você não disse isso a ela?" perguntou Ricardo com certeza. "Não", admitiu Helena, a voz quebrando. "Eu disse que você era um homem importante, que ajudava muitas pessoas, que um dia você voltaria. Eu menti para ela todos os dias por 8 anos para protegê-la. E sabe por quê? Porque apesar de tudo o que você me fez, eu ainda te amava. Eu ainda te amo, droga." A última confissão saiu como um grito de dor e Helena desabou na cadeira mais próxima, cobrindo o rosto com as mãos. Ricardo se aproximou lentamente, cada passo pesado como chumbo. Ajoelhou-se diante dela sem tocá-la, respeitando sua dor. "Helena, olhe para mim", disse com voz gentil. "Por favor, olhe para mim." Lentamente, ela levantou o rosto para ele. Seus olhos verdes estavam inchados de lágrimas. Mas neles, Ricardo viu ainda a mulher por quem tinha se apaixonado 8 anos antes. "Você tem razão sobre tudo", disse Ricardo. "Fui um bastardo egoísta. Fui um covarde. Eu te abandonei no momento em que você mais precisava de mim. Não há desculpa para o que fiz e não estou te pedindo para me perdoar." Helena o olhou, surpresa pelo tom de sua voz. "Estou te pedindo para me dar a chance de remediar", continuou Ricardo. "Não por você. Se você não me quer mais em sua vida, eu entendo, mas por Sofia. Aquela menina merece ter um pai e eu quero ser digno dela." "E o que mudaria?" perguntou Helena, a voz cansada. "Você ainda é o homem de sucesso que coloca o trabalho acima de tudo? Você ainda é aquele que some quando as coisas se complicam?" "Não", disse Ricardo com firmeza. "Não sou mais essa pessoa.
Passei 8 anos construindo um império vazio, cercado de pessoas que queriam algo de mim. Hoje, olhando para Sofia, entendi o que perdi. Entendi que o sucesso sem amor não vale nada. Helena o estudou por muito tempo, tentando entender se suas palavras eram sinceras. Me prove, disse finalmente. Não com palavras, com fatos. Sofia precisa de estabilidade, não de promessas vazias. Se você quer fazer parte da vida dela, tem que provar que está aqui de verdade, para sempre. 3 meses tinham se passado desde aquela noite de outubro que tinha mudado tudo. 3 meses durante os quais Ricardo tinha descoberto o que significava realmente ser um pai. E Helena tinha começado lentamente a acreditar que, talvez desta vez, ele não sumiria. Todas as manhãs, antes de ir para o escritório, Ricardo passava na rua Fiore para levar Sofia à escola. A menina o esperava sempre na janela, e quando o via chegar com seu novo carro, tinha substituído a Ferrari por um Volvo familiar mais adequado para uma família, corria escada abaixo para se lançar em seus braços. Papai, papai, gritava sempre como se não o visse há semanas em vez de 24 horas. E toda vez, Ricardo sentia o coração se encher de uma alegria que nunca tinha sentido fechando nenhum negócio em São Paulo. Durante o trajeto até a escola, Sofia lhe contava seus sonhos da noite, as coisas que queria fazer durante o dia, as perguntas que só uma menina de 4 anos podia fazer. Papai, por que o céu é azul? Papai, para onde vão as nuvens quando somem? Papai, você me ama como a mamãe? Essa última pergunta, que Sofia fazia pelo menos uma vez por semana, nunca deixava de emocionar Ricardo até as lágrimas. Te amo mais do que você pode imaginar, princesa, respondia sempre, e era a verdade mais pura que já tinha dito em toda a sua vida. Helena tinha aceitado sua ajuda econômica, mas com condições precisas. Não quero seu dinheiro para comprar coisas inúteis, tinha-lhe dito com aquela dignidade que sempre a caracterizara. Mas se você pode nos ajudar com o aluguel e as despesas médicas da vovó, aceitarei. E quero que tudo seja regular, com um acordo escrito. Não quero que Sofia um dia pense que sua mãe era uma sustentada. Ricardo tinha aceitado cada condição sem discutir. Tinha também insistido em abrir uma conta bancária em nome de Sofia para seus estudos futuros. A universidade que você não pôde terminar, tinha dito a Helena. Sofia fará com certeza, e se quiser ser médica, advogada, astronauta ou vendedora de balas, terá todos os meios para realizar seus sonhos. O relacionamento com Helena era mais complicado. Ainda havia muita tensão entre eles. 8 anos de dor que não podiam ser apagados em poucos meses. Mas Ricardo via pequenos sinais de esperança. Às vezes, Helena sorria quando ele fazia Sofia rir. Às vezes, seus olhares se cruzavam por segundos a mais. Às vezes, ela esquecia de estar brava com ele e falava com ele como fazia antigamente. Sabe, tinha-lhe dito uma noite, enquanto observavam Sofia desenhar na mesa da cozinha, não pensava que você seria um pai tão natural. Lembro que 8 anos atrás, você dizia sempre que crianças te davam medo. Me davam medo porque não entendia a responsabilidade que envolviam, tinha respondido Ricardo. Agora entendo que ser pai não significa ser perfeito, significa estar presente. Vovó Rosa tinha sido a mais difícil de conquistar. Por semanas, tinha observado Ricardo com desconfiança, esperando o momento em que ele mostraria sua verdadeira natureza. Mas gradualmente, vendo como ele tratava Sofia, como respeitava Helena, como tinha se adaptado aos ritmos de uma família normal, tinha começado a aceitá-lo. Sabe o que me convenceu? Tinha-lhe dito em um domingo, enquanto preparavam juntos o almoço, uma tradição que tinha se instaurado espontaneamente. O dia em que Sofia ficou com febre e você cancelou 3 reuniões importantes para ficar com ela no hospital. Um homem que escolhe sua filha em vez do dinheiro é um homem que merece respeito. Ricardo tinha reorganizado completamente sua vida.
Tinha delegado muitas responsabilidades aos seus colaboradores mais de confiança. Tinha recusado viagens de negócios que o manteriam longe por mais de 2 dias. Tinha até transformado sua cobertura em um apartamento mais acolhedor, com um quarto preparado para Sofia para os fins de semana que passava com ele. "Este é o meu quarto?", tinha perguntado Sofia na primeira vez que tinha visto seu quarto na cobertura de Ricardo. Era pintado de rosa e azul, com uma estante cheia de livros de contos de fadas e uma coleção de bichos de pelúcia que Ricardo tinha escolhido pessoalmente. "É o seu quarto quando você está com o papai", tinha confirmado Ricardo. "Você gostou?" Sofia tinha assentido entusiasmada. Depois, tinha corrido para a janela panorâmica. "Papai, olha, daqui dá para ver todo São Paulo. É como estar no topo do mundo." "Você é o meu topo do mundo", tinha respondido Ricardo, e tinha entendido que não era uma frase feita, mas a verdade mais profunda de sua existência. Mas foi em uma noite de janeiro, o dia antes do 5º aniversário de Sofia, que tudo mudou definitivamente. Ricardo tinha ido jantar com elas, como fazia agora 3 vezes por semana. Sofia tinha ido dormir, depois de fazer Ricardo ouvir a música que tinha aprendido na escola para seu aniversário, e vovó Rosa tinha se retirado para seu quarto com o pretexto de assistir televisão, deixando Helena e Ricardo sozinhos na cozinha. "Amanhã Sofia faz 5 anos", disse Helena, servindo 2 xícaras de café. "5 anos em que você faltou, mas também o primeiro aniversário em que você estará." "Será o primeiro de muitos", disse Ricardo. "Te prometo." Helena o olhou por muito tempo. Depois tomou uma decisão que tinha adiado por meses. "Ricardo", disse, "tem algo que preciso te perguntar. Qualquer coisa que você diga. Você está aqui porque se sente culpado pelo que aconteceu 8 anos atrás ou porque quer realmente fazer parte da nossa família?" A pergunta era direta, sem rodeios, típica de Helena. Ricardo a olhou nos olhos, aqueles olhos verdes com os quais tinha sonhado por 8 anos, sem admitir nem para si mesmo. "Estou aqui porque amo vocês", disse. "Amo Sofia porque é parte de mim, mas é também a pessoa mais pura e maravilhosa que já conheci. E amo você porque você é a mulher que a criou sozinha, que a amou por ambos quando eu não estava, que sacrificou seus sonhos para dar a ela tudo de que precisava." Helena sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos. "Te amo porque você é forte quando eu sou fraca, porque você é sábia quando eu sou confuso, porque você é generosa quando eu fui egoísta. Te amo porque 8 anos atrás fui estúpido o suficiente para te deixar ir e agora sou sábio o suficiente para não querer repetir o mesmo erro." Helena fechou os olhos, sobrecarregada pelas emoções. "Helena", continuou Ricardo, levantando-se e se aproximando dela, "eu sei que não mereço uma segunda chance. Sei que te fiz sofrer demais, mas se você me der, te prometo que passarei o resto da minha vida te provando que valia a pena esperar." Quando Helena reabriu os olhos, Ricardo estava de joelhos diante dela, exatamente como tinha feito com Sofia 3 meses antes na calçada da Avenida Paulista. "Case-se comigo", disse, e sua voz tremia pela emoção. "Não porque devemos, não por Sofia, mas porque te amo e quero que o mundo inteiro saiba que você e Sofia são minha família, são minha vida." Helena o olhou por muito tempo, vendo nele não mais o homem que a tinha abandonado 8 anos antes, mas o homem que tinha aprendido a amar uma menina de 4 anos, que tinha mudado sua vida para estar com elas, que todos os dias escolhia estar presente em vez de fugir. "Sim", sussurrou finalmente. "Sim, Ricardo, eu também te amo." Quando se beijaram, pela primeira vez depois de 8 anos, sentiram ambos que estavam começando uma nova história, mais linda e mais verdadeira que a interrompida tanto tempo antes. Do seu quarto, Sofia ouviu as vozes felizes de seus pais e sorriu no sono, apertando contra o peito a fotografia gasta que não precisaria mais olhar, porque finalmente seu papai tinha voltado para casa para sempre.
2 anos tinham se passado desde o casamento de Ricardo e Helena, celebrado em uma pequena igreja de São Paulo, com Sofia como daminha de honra mais orgulhosa do mundo. A menina, agora com 6 anos, não perdia a oportunidade de contar a quem quisesse ouvir a história de como tinha ajudado mamãe e papai a se reapaixonarem vendendo balas. A família tinha se mudado para uma casa maior no bairro de Perdizes, com um jardim onde Sofia podia brincar e vovó Rosa podia cultivar seus gerânios. Ricardo tinha insistido para que a casa estivesse também em nome de Helena. "Não quero que você tenha nunca mais medo de ser expulsa de sua casa", tinha-lhe dito. Helena tinha retomado os estudos, inscrevendo-se em um curso noturno para completar sua graduação em letras. Era difícil conciliar tudo: a família, o estudo, o trabalho de meio período que tinha mantido para não perder sua independência, mas Ricardo a apoiava de todas as formas possíveis. "A mamãe estuda sempre", reclamava brincalhona Sofia uma noite, enquanto Ricardo a ajudava a fazer a lição de casa. "Antes trabalhava sempre, agora estuda sempre." "A mamãe estuda para realizar seu sonho", explicou Ricardo pacientemente. "Como você estuda para aprender coisas novas? E sabe de uma coisa? Quando a mamãe se formar, faremos uma festa grande assim." Abriu os braços para indicar uma dimensão imensa, com o bolo de chocolate. "Com o bolo de chocolate maior de São Paulo." Sofia batia palmas entusiasmada, depois ficou pensativa. "Papai, posso te fazer uma pergunta? Antes de vir para nós, você era triste?" A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Sofia tinha começado a fazer perguntas cada vez mais profundas nos últimos meses, demonstrando uma inteligência emocional que o surpreendia constantemente. "Sim", respondeu honestamente. "Eu era muito triste, mesmo que não percebesse. E agora? Você é feliz?" "Agora sou o homem mais feliz do mundo." "Bom", disse Sofia com a seriedade de quem tinha acabado de resolver um problema complexo, "porque eu te quero feliz, e também a mamãe e também a vovó Rosa. Quero que sejamos todos felizes juntos." Ricardo a apertou forte, pensando em como aquela menina tinha conseguido mudar não só sua vida, mas também seu modo de ver o mundo. Antes de Sofia, a felicidade para ele era um contrato assinado, um objetivo alcançado, um reconhecimento obtido. Agora sabia que a felicidade verdadeira estava nas pequenas coisas: um café da manhã juntos no domingo, as risadas de Sofia quando a fazia voar no ar, os olhares cúmplices de Helena quando a menina dizia algo particularmente divertido. "Ricardo", chamou Helena da cozinha, "pode vir um momento?" Quando entrou na cozinha, encontrou Helena sentada à mesa com uma expressão séria. Por um momento, Ricardo sentiu uma pontada de medo, aquele medo ancestral de cada homem que já perdeu uma família e teme perder a que reconstruiu. "O que foi?" perguntou, sentando-se ao lado dela. Helena pegou suas mãos nas suas e Ricardo notou que tremiam levemente. "Estou grávida", disse simplesmente. Ricardo sentiu o mundo parar de novo, exatamente como tinha acontecido 2 anos antes, quando Sofia lhe tinha mostrado a fotografia. Mas desta vez não foi medo ou choque o que provou. Foi uma alegria pura, avassaladora. "Sério?" perguntou, a voz tremendo pela emoção. Helena assentiu, sorrindo através das lágrimas. 2 meses. Descobri ontem, mas queria ter certeza antes de te contar." Ricardo a pegou em seus braços, apertando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e era. "Sofia ficará entusiasmada em ter um irmãozinho ou uma irmãzinha", disse Helena. "E nós seremos pais juntos desde o início", acrescentou Ricardo, realizando a importância daquelas palavras. Desta vez não haveria separação. Não haveria medo, não haveria arrependimento. Desta vez, seriam uma família completa desde o primeiro dia. Naquela noite, quando deram a notícia a Sofia e à vovó Rosa, a casa se encheu de uma alegria que parecia fazer as paredes brilharem. Sofia pulava pela casa gritando que seria a melhor irmã mais velha do mundo.
Vovó Rosa chorava de felicidade, dizendo que a casa estava se enchendo de vida, e Helena e Ricardo se olhavam com a consciência de ter construído algo belíssimo das cinzas de um erro passado. Mais tarde naquela noite, depois que Sofia tinha adormecido e vovó Rosa tinha se retirado para seu quarto, Helena e Ricardo se sentaram em sua sala, ela apoiada em seu peito, ambos com as mãos sobre o ventre ainda plano, mas que já continha uma nova vida. Já pensou? Disse Helena. Se você não tivesse sumido, talvez nunca tivéssemos alcançado essa felicidade. Talvez tivéssemos sido apenas dois jovens despreparados que tentavam se virar. Ricardo pensou sobre isso. Talvez você tenha razão. Talvez eu tivesse que te perder para entender o quanto você era importante. Talvez eu tivesse que encontrar Sofia na calçada para perceber o que tinha perdido. Não estou justificando o que você fez, esclareceu Helena. Aqueles 8 anos foram difíceis e não os esquecerei nunca. Mas sabe de uma coisa? Eles me tornaram mais forte, tornaram Sofia mais sábia e fizeram de você um homem melhor. Ricardo beijou seus cabelos, respirando o perfume familiar que tinha aprendido a associar com a palavra casa. Sabe o que penso? Disse. Penso que Sofia tinha razão desde o início. Quando me disse que eu parecia o papai dela, não estava apenas notando uma semelhança física, estava reconhecendo algo mais profundo. Estava reconhecendo que pertencíamos à mesma família, mesmo que tivéssemos levado 8 anos para nos encontrar. Helena levantou o olhar para ele. E agora? Agora estamos em casa, disse Ricardo. Todos nós. Finalmente, fora da janela, São Paulo continuava sua vida frenética, com as luzes que se acendiam e apagavam, o trânsito que fluía, as pessoas que iam e vinham. Mas, naquela casa em Perdizes, o tempo parecia ter parado no momento perfeito, aquele em que uma família quebrada tinha encontrado o modo de se recompor mais forte do que antes. E, em seu quarto, Sofia dormia serenamente, apertando contra o peito não mais a fotografia gasta do papai longe, mas um desenho que tinha feito naquela tarde. Uma casa com 4 figuras sorridentes diante da porta. Mamãe, papai, ela e a vovó Rosa. E um pequeno sol no canto com a legenda: a família mais feliz do mundo. Porque às vezes, as histórias mais lindas não são as que começam perfeitas, mas as que encontram o modo de se tornar ao longo da estrada, uma bala de cada vez, um gesto de gentileza após o outro, um dia juntos de cada vez. E às vezes, o amor mais grande nasce justamente quando menos se espera, na calçada de uma rua qualquer, pela voz de uma menina que ainda não sabe que está prestes a mudar o mundo de alguém para sempre.